Espero encontrar todas bem. Nós vamos dar introdução, então, para mais um vídeo do nosso pequeno pesquisador. E a lição 2 vai falar sobre os blocos de construção vivos, que é o tema da lição das crianças. Então, no final dessa lição, as crianças vão precisar saber que, como as células formam o corpo humano, nós somos tijolos que formamos o corpo de Cristo, a igreja. Então, é bem importante isso ficar bem firme, bem fixado na mente das crianças. O que elas deverão sentir? O que nós podemos fazer para que elas possam sentir no final, né? O que elas vão estar sentindo? Desejo de conservar o corpo da melhor maneira que o Espírito Santo o habilite. O que elas vão nos responder? Preparando-se para se tornar membro do corpo de Cristo, o obreiro de seu reino. E a senha? A senha está em 1 Coríntios 12:6, que diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E os recursos? Nós vamos precisar de Bíblias, dicionários, figuras da página 17 e 18 e quadro da página 18. Nós somos a igreja. Como preparar os recursos necessários? Nós podemos imprimir, as páginas do manual, que são as figuras 19 e 20, tá? Que vai auxiliar na lição também. Nós vamos começar conquistando a atenção das crianças. Como é que nós vamos conquistar a atenção das crianças? Eu acredito que todas têm Lego em casa, né? Todas as professoras devem ter Lego em casa. Caso não, pode durante a semana pedir para um dos seus alunos estarem levando algumas peças de Lego para casa, porque vai ser bem útil. Vocês sabem o que é uma casa de alvenaria? Uma casa de alvenaria é uma casa feita de tijolos de barro ou blocos de cimento ou pedra. Então, vocês vão, nesse momento, mostrar para a criança como é feita uma parede de alvenaria, uma casa de alvenaria. Então, se você tem Lego em casa, esse daqui que eu tenho é pequenininho, mas vocês podem ter maiores em casa. É muito bom, muito útil para fazer essa ilustração. Então, aqui nós temos os tijolos, que formam a casinha de alvenaria. Então, a casa de alvenaria, às vezes, ela é feita com tijolo de barro, às vezes ela é feita com bloco de cimento ou de pedra, tá? Quais estruturas formam a casa? Então, quais são as estruturas? A nossa casa é formada por paredes, Por paredes. Você tem ideia de quantos tijolos foram usados para construir a casa? Então, nesse momento, nós vamos mostrar para as crianças que a nossa casa é feita de tijolos, feita de parede, e essa parede é feita de junção de um tijolo com o outro. Então, aqui, ó, essa parte é bem importante, frisar para elas, que um tijolo é unido ao outro para que se forme a parede. Então, a nossa casa é formada por milhares de tijolos. Nosso corpo também é formado de pequenos tijolos que são as células. Como elas participam na construção do nosso corpo? O que o estudo das células tem a ver com a nossa vida espiritual? E o que nós vamos investigar na lição de hoje. Então, mantenham pertinho de vocês o Lego, as peças de Lego, que vai ser utilizada no decorrer da lição. Então, depois que nós conquistamos a atenção das crianças, nós vamos para a apresentação da lição. Como tem trechos bem importantes, eu gostaria de ler para vocês, que diz assim:
Da mesma forma que os tijolos formam as paredes, estas entrelaçadas formam as repartições ou cômodos e o conjunto destes formam a casa. As células formam os tecidos que entrelaçados formam os órgãos, os conjuntos deles formam os sistemas que são o digestivo, o circulatório, o respiratório. E os sistemas formam o corpo humano. Entrar pela primeira vez em uma casa própria é uma enorme alegria para todos os membros da família. É motivo de comemoração. Da mesma forma, ver uma criança recém-nascida é algo emocionante, mas para chegar àquele estágio de fofura é preciso que milhões, bilhões de células formem o bebê até o nascimento. Em um estudo básico, notamos que as células possuem membrana celular, núcleo e citoplasma. É o momento que você vai usar a figura com o seu aluno. Todas as células e pequenos órgãos têm uma membrana ao redor de si. A membrana funciona como uma cerca que delimita o espaço entre o interior e o exterior da célula, e também como um vigia que seleciona o que entra e sai da célula. A membrana celular permite que entrem apenas coisas boas, bem como monitora a saída do lixo. O núcleo é responsável por todas as funções celulares. É o núcleo da célula que está localizado o DNA, que tem a função de armazenar todas as informações genéticas. Ao redor dele há uma gelatina chamada citoplasma. Armazena nutrientes indispensáveis à vida. O conteúdo do citoplasma está sempre em constante movimentação e ele contém cerca de 80% da sua totalidade formada de água. Por que é importante, né, tomar água? Mergulhados no citoplasma estão alguns pequenos órgãos que armazenam energia. Outros digerem os alimentos e outros empacotam substâncias como se fossem operários. De uma forma assombrosa, a energia vem dos alimentos que você come. A comida é decomposta em nutrientes em nosso aparelho digestivo. Em seguida, são deslocados para as casas de força, espalhados pelo citoplasma. Elas quebram e armazenam a energia da nossa comida. A expressão "você é o que come" é literal, pois a partir desse processo é que são formadas outras células. Elas são vivas e precisam de alimento, água e oxigênio para crescer. São 100 trilhões de células trabalhando em perfeita harmonia para que o corpo funcione adequadamente. Por isso, devemos dar a elas o melhor alimento. Se faltar nutrientes ou sobrar restos não aproveitados, o corpo pode enfraquecer e vilões como vírus e bactérias podem atacá-lo, fazer grandes estragos, que no caso são as doenças, alguns até mortais como o câncer. Frituras, açúcar e comida industrializada em excesso causam este enfraquecimento do corpo. Devemos nos lembrar que não podemos cair no engano de que podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo, pois é nosso. Na semana passada, nós estudamos que o nosso corpo é a casa, é o templo do Espírito Santo. Você, fulano de tal, né, tem mantido o seu corpo saudável para a sua honra, ou seja, para a honra de Deus, para a honra do Espírito Santo? Dia a dia, milhões de células do corpo precisam ser substituídas. Muitas células se regeneram, mas outras envelhecem e morrem. Outras são expelidas do corpo através da urina, suor, ou quando você se enxuga após o banho, deixando
centenas de células da pele na toalha. Mas isso não foi sempre assim. Aí vem as questões, né, que vocês vão fazer para os alunos, 3 e 4. Quem pode remover as doenças e restaurar a raça humana? As crianças são capazes de responder essa pergunta, né? Da mesma forma que a união dos tijolos forma uma casa, a união das células forma o nosso corpo. Também a união das pessoas que desejam seguir os ensinamentos de Cristo formam a igreja, que é o corpo de Cristo. O Espírito Santo distribui os dons. Os dons de Deus, como tocar instrumento, cantar, pregar, dar estudos bíblicos, e cada um de seus filhos para que eles possam usar para demonstrar ao mundo o amor de Deus e avisar em breve a sua volta, a volta de Jesus. Então é bem importante, né, a gente explicar para os nossos alunos a importância daquilo que a gente come e literalizar mesmo, deixar bem literal, porque assim, as crianças, como os adultos, elas precisam de cada vez mais de exemplificação concreta. Então, nós não estamos usando aqui o Lego para tornar concreto o que a gente quer ensinar para as crianças. Então, levem para sua aula coisas concretas, tá? Então, levem lá um pacote de salgadinho, levem um frasco de refrigerante, uma embalagem de chocolate e mostrem para as crianças a lata do lixo. Então, vocês vão mostrar para elas, pessoal, isso aqui que vocês estão comendo é lixo. As células não aproveitam nada disso. O que acontece? As células ficam sem defesa, ficam fracas. Então, vocês podem mostrar um bonequinho, né? E falar, o soldadinho do bem, ele só é fortalecido com esses alimentos. Aí vocês vão mostrar uma banana, uma maçã, brócolis, feijão, arroz, tá? Então, vocês vão fazer essa ilustração, essa demonstração. Usem a sua criatividade, tá? E, aproveitando, nesse momento, você explica para a criança que no momento que ela come uma coisa que ela não gosta, uma coisa que é muito difícil para ela tá fortalecendo a vontade dela. Então, no momento que ela aprende a comer o que ela não gosta, ela está se tornando uma pessoa forte. Então, para as professoras que não sabem, quando o seu aluno estiver na sua frente, ou seu filho, você precisa ensinar para ele que quando ele consegue comer o que está proposto no prato dele, mesmo que seja um galinho, mesmo que seja um pouquinho, ele está exercendo força. As nossas crianças, elas precisam aprender a lidar com as dificuldades da vida. E como que isso acontece? No prato. No prato, ela consegue ou não vencer as primeiras dificuldades da vida. Porque quando algo é colocado no prato dela e ela fala, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não vou comer, ela está reforçando a fraqueza, ela está reforçando a parte frágil dela. Ela não está aprendendo a lutar, ela não está aprendendo a ser resiliente. Por isso que a Bíblia fala que é ensinando sempre, o tempo todo, andando, levantando, sentando, deitando, a gente tem que estar ensinando as nossas crianças. Então, no prato de comida, ela vai criar forças de falar assim, eu não gosto de tomate, mas se o tomate vai me fazer ficar forte, então eu vou comer sem vontade. E à medida que ela fala isso, o cérebro dela obedece. Porque a palavra tem poder. Então, o que a gente fala para o nosso cérebro, ele obedece. Então, eu preciso falar, eu não gosto, mas eu vou comer. Eu não gosto, mas eu preciso comer. Eu não gosto, mas vai me fortalecer. Então,
a criança precisa lidar com essas dificuldades, né, que é apresentada ali no prato. Quando ela for para um trabalho em que ela vai encontrar dificuldades, pessoas difíceis, trabalho difícil, ela não vai falar isso eu não quero, isso eu não gosto. Ela já vai estar acostumada. Eu não quero, mas eu preciso. Eu não gosto, mas eu vou conseguir. Então, é nessas pequenas coisas que a gente constrói a resiliência do nosso aluno. E a resiliência começa onde? Começa no prato, no que ela come ou deixa de comer, tá? Então, é bem importante a gente conversar bastante com as crianças e ensinar tudo isso para elas. As forças são conquistadas nesses momentos. Então, nós vamos para o final da nossa lição, né? Que é o aplicando. Então, nós vamos aplicar. Os seres celestiais estão sempre à procura de oportunidade para ajudar os seres humanos. A intenção deles é revelar ao mundo o desenvolvimento que um ser humano dedicado a Deus pode atingir e do que é capaz de fazer a fim de ajudar outros a conhecerem a Jesus Cristo. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, Ele pode te ajudar a ser um tijolo ou uma célula da igreja. Então, os anjos celestiais, eles estão à nossa disposição para nos ensinar, para nos ajudar e para nos auxiliar naquilo que a gente precisa. Então, a única coisa que Deus pede, como nós estudamos na semana passada, é que sejamos bons sócios, né? Que a gente possa cuidar bem do nosso corpo, da nossa estrutura, né? Para que Deus possa fazer morada. Gente, nós precisamos entender que o nosso corpo, ele é uma máquina, e é uma máquina poderosa, muito poderosa. Nós não usamos todo o potencial que nós temos hoje, porque o nosso corpo está recebendo coisas ruins por meio do que a gente come, por meio do que a gente bebe. Então, nós estamos recebendo combustível de péssima qualidade. Então, quando a gente come coisa industrializada, coisa prejudicial, é como pegar uma Ferrari e colocar um combustível ruim. Já pensou eu colocar qualquer outra coisa no lugar da gasolina? Ele não vai funcionar, né? Então, nós temos que cuidar com o que a gente consome. Pensar que a gente não come para se agradar, entende? Embora as coisas saudáveis sejam saborosas, depois que você desenvolver um bom paladar, elas se tornam gostosas ao passar do tempo, né? Mas até isso acontecer, nós precisamos deixar aquilo que deturpa o nosso paladar, né? Então, continuando, diz que nós somos membros da Igreja de Deus. Nós, como pessoa, formamos a Igreja de Deus, entendeu? Então, nós temos lá os tijolinhos que formam, cada membro da igreja forma um tijolinho, e eles unidos formam o corpo da igreja. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo para que a gente possa oferecer palavras de boa qualidade, raciocínio de boa qualidade, que a nossa máquina seja rápida, de raciocínio rápido, de pensamento e criatividade rápida, de tudo de primeira qualidade. Só que para isso nós precisamos nos abastecer de coisas de primeira qualidade. Então vocês já devem ter ouvido e eu gostaria de repetir aqui para vocês. Precisamos desembalar menos e descascar mais. Se fizermos isso, nós já estaremos fazendo melhores escolhas no nosso dia a dia. Então, que vocês possam ter uma boa aula com seus alunos. Não vamos esquecer de levar as imagens, porque sem as imagens eu vejo que vai ser bem difícil de ensinar. Então, levem as imagens, mostrem para as crianças, exemplifiquem, né? Se for possível para você,
Procure vídeo na internet, no YouTube, que demonstre o funcionamento da célula, porque, olha, é maravilhoso, o universo do nosso corpo é maravilhoso. Então, é bem importante, quanto mais a gente puder usar a tecnologia ao nosso favor, é melhor para nós, né? Fica mais gravado na mente pequenininha das crianças, tá bem? Nem que seja no seu celular, no seu notebook, leve e demonstre o funcionamento das células para eles, porque eles por si, eles não vão fazer essa pesquisa. Por isso que é bom a gente aproveitar esse momento e levar para eles, deixar eles assistirem e deixar eles, né, curiosos para querer saber mais, tá bom? Então que Deus abençoe você e conceda a você sabedoria para ensinar suas crianças. Amém.